Damos continuidade hoje à nossa série de mensagens Novos Começos, e sem dúvida falar sobre novas oportunidades nos leva a entender a necessidade de um novo tempo, novos recursos, novas etapas, e não há nada mal em tudo isso. Contudo, haverá sempre uma grande problemática quando tudo isso, novas oportunidades, novos recursos, novos ciclos, não estiverem totalmente entrelaçados com as prioridades de Deus. Querer mudanças externas, sem ser levado por um entendimento existencial, que aquela minha opção, aquele meu direcionamento tem o apoio de Deus, certamente nos colocará em um risco enorme de construirmos edifícios usando todo o potencial de criatividade, de recurso, de planejamento, mas que não será duradouro, pois apenas a casa edificada sobre a rocha, sobre Jesus Cristo, ela pode enfrentar os mais diversos desafios. Então não está em jogo em tudo aquilo que eu acumulo em minha vida para construir, não, mas focar no que Deus me manda focar, começar no que Deus me manda começar e descartar e abandonar o que eu não posso ter do meu lado. Certa vez Jesus esteve na casa de duas irmãs e foi uma visita muito honrosa, aquelas mulheres ficaram felizes demais. E uma delas, mais proativa, e uma delas, querendo impressionar o mestre, correu para a cozinha. O seu nome era Marta. E ali, com certeza, olhou o que tinha para oferecer, disse: meu Deus, hoje tem que sair aquele prato, hoje eu tenho que fazer aquela sobremesa, hoje eu tenho que oferecer tudo que há de melhor na minha casa para o meu mestre Senhor Jesus, que decidiu nos visitar. Mas se viu na limitação de não dar conta. Corre para a sala. Quando chega lá, está sua irmã Maria, próxima de Jesus. E ela: Maria, vem me ajudar. Ela clamou por socorro. E prontamente o mestre falou: Marta, entenda bem, Maria escolheu a melhor parte. Maria decidiu ficar aos meus pés. Então, o que nós precisamos entender, quais são as prioridades de Deus para a nossa vida. Não está em jogo o acúmulo de atividades, não está em jogo o acúmulo de projetos, de objetivos e metas, se não é o ideal de Deus para as nossas vidas. O que Deus tem para você, o que Deus quer para mim esse ano, nesse ano, nós não podemos negociar. A Bíblia fala acerca de um homem. Esse homem chama-se Nicodemos. Ele era rico, era culto e muito religioso, que o fazia ter um conhecimento amplo, poder e muita influência. Contudo, mesmo tendo iniciado já tantas etapas em sua vida, Nicodemos já tinha iniciado sua vocação profissional, já tinha dado início. Nicodemos já tinha iniciado sua vida religiosa. Nicodemos já tinha iniciado sua habilidade de tomar algumas decisões, utilizando um colegiado. Tudo isso nós iremos ver através do relato que será lido hoje. Porém, Nicodemos não tinha dado início à etapa mais significativa e importante de Deus para a sua vida: o novo nascimento, o nascimento do Espírito. Então eu lhe convido agora a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. O tema dessa mensagem sobre a série Novos Começos é Nascidos do Espírito. Iremos aprender o que significa nascer do Espírito. João capítulo 3, a partir do verso 1, todos acharam? Diz assim a palavra do nosso Deus: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus a uma noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Em primeiro lugar, o que é nascer do Espírito?
A lição que nós vemos aqui é uma nova vida e não uma nova religião. Nicodemos, ele é apresentado como um fariseu. Hoje você falar que alguém é fariseu não é elogio, você está criticando aquela pessoa. Contudo, a posição de um fariseu nessa época de Nicodemos era de um homem que tinha alcançado o sucesso no judaísmo e fazia parte de um grupo seleto, os guardiões da lei. E Nicodemos, como esse homem, como essa equipe, como esse staff, ele tinha a função de estar sendo extremamente zeloso com a lei, com os mandamentos que os profetas, que Moisés tinha deixado para o povo. Mas aí que está. Ele precisava entender que não era a sua posição, que não eram suas habilidades que o levaria a uma nova vida, mas apenas o novo nascimento o conduziria a um relacionamento verdadeiro com Deus através de Jesus Cristo. O que ficou claro para aquele homem, ou que Jesus quis introduzir para ele, foi que nem a religiosidade, nem a sua posição, nem a autoridade seriam capazes de levá-lo a um relacionamento com Deus, mas apenas o novo nascimento. Jesus disse: Nicodemos, eu sei que você respira, que você come, que você viaja, que você trabalha 40 horas semanais, mas você está morto espiritualmente. A grande conclusão foi essa. Ele já tinha iniciado tudo em sua vida, torna a dizer, vida profissional, já tinha feito o teste vocacional, sabia o que precisava para a vida dele, já estava inserido no mercado de trabalho, já era visto como alguém usado por Deus. Contudo, o de maior primazia, o que poderia existir de maior começo, não existia ainda. A nova vida que Deus tinha para ele. E a primeira reflexão que nós precisamos trazer para a nossa vida: na minha história, assim como na linha do tempo, existe um ponto que marca o antes e depois de Cristo? Quando foi que aconteceu na tua vida? Qual foi o dia? Qual foi o mês? Qual a situação? Qual o contexto? Essa mensagem eu preguei no culto anterior, e eu estava jantando num restaurante Cidade Viva, e uma irmã me procurou, disse que depois de anos, quase uma década, participando de igreja, servindo, esse novo nascimento começou na academia, com alguém que estava revezando a máquina com ela, e por alguma razão, essa pessoa introduziu a explicação de que todos nós somos pecadores, mas que Jesus morreu na cruz para salvar, e fez o convite: você deseja hoje entregar sua vida a Jesus, morrer para si mesmo e viver para a glória de Deus? E ela diz: eu decido hoje. Isso aconteceu o ano passado. Então é uma nova vida, não é uma nova religião. Nicodemos já era por demais religioso e ainda não tinha o Senhor. Não havia vida espiritual em Nicodemos. Ele precisava de vida e não mais de atividade religiosa. É o nosso grande erro. Muitas vezes a gente se sente frio, aí quer se esquentar espiritualmente, aí cai nos ministérios. Eu tenho que servir ao Senhor nisso, eu tenho que servir ao Senhor naquilo. Não. Todas as vezes que o nosso caráter for trabalhado, que o pecado for confessado e abandonado, o fogo do Espírito vai prevalecer em nossos corações. Não é o acúmulo de atividades. Olha aqui o fariseu, olha o fariseu cheio de atividades, olha o fariseu cheio de ministérios, e morto espiritualmente. Não existia uma nova conduta, não existia um novo caráter. Nicodemos não tinha desfrutado do mais belo, mais significativo e mais poderoso novo começo, que chama-se salvação em Jesus Cristo. Primeiro ponto: nascer do Espírito é uma nova vida, e não uma nova religião, e não uma nova igreja, e não uma nova comunidade, e não um novo culto, uma nova missa, um novo encontro, mas é uma mudança
de dentro para fora. Segunda lição, a partir do verso 4. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse-lhe Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Verso 11. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Jesus falando de si mesmo. Verso 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Ponto 2. Nascer do Espírito é uma obra de Deus e não dos homens. Você tem alguém que você ama e você quer ver convertido, sim ou não? A obra não é sua, é de Deus. Agora, seja o homem e a mulher de Deus, para que Jesus seja visto em mim e você. Mas é Deus. Aumenta a nossa frustração. Meu Deus, eu falo tanto, aquela pessoa não muda. Eu falo tanto, eu não mudo aquele coração. Pois tenha certeza, nunca iremos mudar. Mas Deus pode. E a nossa petição tem que dizer: Senhor, aquilo que eu não posso fazer, faz. Faz, Senhor. Quer maior fé do que essa? Deus, eu não posso fazer, mas Tu podes. Faz. E o que a fé gera? Descanso, confiança e a certeza: o meu Deus é Deus sobre todas as coisas. Nicodemos precisava entender. Nicodemos é levado por uma reflexão muito louca, sabe? Para ele foi difícil, porque é para qualquer ser humano. Como assim? Como novo nascimento? Como ser amado por um Deus que, eu sendo mesmo opositor, e aqui nos cabe uma palavra reflexiva, todos nós somos pecadores, herdamos essa genética do Éden. Quando Adão e Eva caíram, olha que coisa, Deus dá uma infinidade de opções, de árvores, de frutos para se alimentar. Contudo, aponta para uma árvore e diz: ali não, aquela árvore não. E o que acontece? Adão e Eva são levados pela mentira da serpente e comem daquele fruto. O que ocorre naquele instante? Toda a humanidade cai. Todos nós, ao nascermos, herdamos o DNA do Éden. Que DNA é esse? O DNA da queda. Eu nasci em oposição a Deus. Efésios 2. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então o que Nicodemos precisava entender é que toda a religiosidade dele, toda a defesa guardando os mandamentos, é interessante para quem não sabe, que Deus só teve um objetivo, como Senhor da legislação, como Deus legislador, ao implantar os 10 mandamentos. Quem quer saber? Nos convencer que ninguém é capaz de cumprir os 10. O único objetivo de Deus foi esse. E não houve um sequer que conseguiu obedecer aos 10. Talvez em 8, mas caiu em 2. Talvez em 9, mas aquele ali caiu e não conseguiu obedecer.
Então, o Deus que nos dá um novo nascimento, é Ele que age, é obra de Deus e não dos homens. Em primeiro lugar, 3 pré-requisitos necessários que Nicodemos precisava compreender, e Jesus traz essa aula aqui de vida com Deus, de posição pecaminosa que nós temos e de graça. 3 coisas que todos nós vivemos em uma condição desesperadora. O que Jesus queria passar para Nicodemos: Nicodemos, sai desse teu salto, sai dessa tua plataforma superior, sai dessa tua autossuficiência, sai desse autoentendimento enganoso, leviano, que você, guardando a lei, que você, ensinando a outros, você está alcançando o favor e a graça de Deus. Sai, porque todos nós estamos em uma posição espiritual desesperadora, inimigos de Deus. Assim nascemos. Segundo pré-requisito que Jesus apresenta aqui no verso 8, a nossa impotência. Nicodemos disse: meu Deus do céu, talvez Nicodemos com 50, 60 anos, meu Deus do céu, eu entrar no ventre da minha mãe de novo, minha mãe já com 90 anos, eu não vou fazer isso com a pobre. Talvez ele se questionou: não, isso é loucura, Jesus, eu não tenho condições de entrar ali. E aí Jesus queria ensinar o segundo pré-requisito: todos nós somos impossibilitados de tomar a iniciativa de buscar ao Senhor. Ele nos amou primeiro. Os irmãos do Criança Viva, estou vendo vários aqui, um dos ministérios que eu mais admiro e amo na Cidade Viva, e quando posso estou nos abrigos também, trazendo a palavra de amor para as crianças, para os adolescentes. Que criança daquela? Pode chegar para mim ou qualquer outro e decidir que família vai. Não é a criança que diz: não, vou ficar até hoje nesse abrigo, vou sair pela rua, e a primeira família que eu ver, eu vou entrar na casa e ver se eu sou filho. Não. Existe um processo para adoção. De forma similar, acontece com o nosso Deus. Não foram os órfãos que escolheram o Pai, foi o Pai que decidiu nos adotar. Foi Deus. Isso é graça, isso é loucura. Por quê? O inimigo é perdoado, o filho sendo punido, e o pai chama os inimigos para morar na mesma casa. Pronto, é a nossa história com Deus. Todos nós inimigos. Mas tem um santo, tem um justo, um íntegro. Aí ele vai à cruz para morrer em nosso lugar. Aí Deus diz: olha, vocês não têm condição de pagar esse preço não, o débito é grande, mas meu filho vai lá, morre por vocês, e vocês se tornam de ex-inimigos a filhos amados. Venham para minha casa. É essa a lição da graça. É isso que Nicodemos precisava entender. Nossa condição desesperadora, nossa impotência, e um Deus que toma iniciativa. É o Senhor em sua soberania que permitiu que vários pecadores, hoje milhares nesse auditório, tantos outros milhares assistindo em casa agora pela Web TV, ouvindo pela Web Rádio, pela CPAD, assistindo pelo YouTube, foi Deus que evitou a nossa morte eterna. Foi Deus que mandou o seu único Filho. Foi o sangue de Jesus derramado em nosso lugar. Nicodemos tinha começado tudo, mas não tinha iniciado a maior, mais significativa e importante etapa da sua vida: a conversão. Eu tive o privilégio de ser criado em um lar cristão, e eu louvo a Deus por isso. Existem fotos minha, isso é muito interessante, com 15 dias de vida, sendo apresentado a Deus, como Jesus foi, na igreja do Nazareno. Então, se você me perguntar as EBFs que eu já fui na vida, escola bíblica de férias, acampamento para criança, para adolescente, eu perco as contas, eu não sei nem dizer. Porém, um dia, voltando para casa,
em pleno ensino médio, quando eu chego na rua da minha casa e entro na minha calçada, eu chuto um papel, acho aquela capa interessante e vou ler uma mensagem ali que descrevia tudo que eu era. Amante dos prazeres da carne, totalmente apaixonado pela desobediência. O que valia a pena era satisfazer a carne. Não importa se eles apontassem meus pais, tudo sobre a minha vida. Porém, uma solução era me apresentada ali: morrer para mim mesmo e nascer para Jesus Cristo. Na calçada da minha casa, eu fiz a oração que ali me orientava. Reconhecendo que era pecador, entreguei minha vida a Jesus e foi a melhor decisão da minha vida. Lembra agora como foi que aconteceu contigo? Se você esqueceu, foi porque não foi importante. Se você não lembra, é porque você ainda não nasceu de novo, está morto. Mas sou líder de pequeno grupo, religioso feito fariseu. Sou ministro de louvor, religioso feito fariseu. Jesus voltar hoje é para o inferno, não tem outra opção. Sirvo em tantas áreas, mas eu não lembro, eu não sei lá, eu comecei a vir, fui gostando, não tenho esse dia. Algo preocupante, porque para Nicodemos foi naquela noite. Jesus tinha acabado de quebrar tudo no templo, porque deixaram de ir no templo para adorar o Senhor, para vender coisas. Jesus ficou em segundo lugar, em terceiro lugar, e a lucratividade em primeiro lugar. O problema não é a riqueza. Peca quem condena a riqueza. O problema é quando a riqueza senta no trono do nosso coração, que só quem pode sentar é Jesus, como nós conversávamos. O jovem rico deixou de seguir Jesus, não era porque era rico não, gente. Não foi por causa disso. E Jesus mandou ele vender tudo que tinha e dar aos pobres. Não é porque Jesus queria um franciscano ali seguindo ele. Por mais que tivesse alguns franciscanos, talvez, Pedro, Tiago e João, que não era mais pescador e vivia literalmente o voto de não ter nada. Jesus não estava implantando ali apenas esse método de o segui-lo, tem que ser miserável. Não! O que Jesus propôs ao homem, aquele jovem rico, era que tirasse do primeiro lugar a riqueza e colocasse Jesus Cristo. Então o que Nicodemos precisava entender era exatamente isso. Terceiro lugar, a partir do verso 16, só recapitulando, ponto 1, nascer do Espírito é uma nova vida, não uma nova religião. Segundo lugar, nascer do Espírito é obra de Deus, não dos homens. Nós não escolhemos o Senhor, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos salvou. Terceira lição, a partir do verso 16, olha gente, para quem não sabe ainda, esse verso 16 é um dos versos mais poderosos da Bíblia, João 3,16. Então nós iremos ler, mas eu quero estimular a aprender esse texto, a compartilhar esse texto, pois ele é muito poderoso. Diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, olha que coisa linda, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crer, não é condenado, mas quem não crer, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Terceira lição, nascer do Espírito é algo sobrenatural. Nascer do Espírito é algo que não tem explicações. Por quê? Eu era um inimigo, vivia na oposição do caráter de Deus, do ideal de Deus. Então, diante de todo o meu passado, porque, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sei quem eu fui na minha adolescência antes de Jesus. E não vou falar aqui porque eu não tenho coragem.
eu sei os pecados que eu cometi, a conduta que eu tive, mas eu também sei que a conversão é algo sobrenatural, porque para mudar o meu caráter, só Jesus. Algo sobrenatural. Segundo lugar, a conversão, o novo nascimento, é algo individual. Tem que ser individual. Nicodemos foi levado por uma curiosidade. Ele vai procurar Jesus à noite para ninguém ver. Porque ele diz, nossa, Jesus tem um discurso diferente, eu quero conversar com ele, eu quero ir na base do diálogo, para entender. Mas Deus já tinha marcado através de Jesus um encontro individual com ele. Marido, você não vai ser salvo pela salvação da tua mulher. Você tem que nascer de novo. Filho, teus pais têm cumprido toda a orientação bíblica, orado por você, educado com caráter, mas você não vai conquistar a salvação por eles, não. Ovelhas, seu líder de conexão tem se dedicado para o grupo pequeno, teu líder de ministério tem se dedicado ao grupo pequeno, mas a tua conversão é individual. Tem que existir. Quando foi que você morreu para si mesmo? Quando foi que você morreu para os desejos da carne? Esse nascimento, ele é sobrenatural, ele é individual, mas louvado seja o nome do Senhor para terminarmos com essa tríade do novo nascimento. Ele é eterno. Cristão não perde a salvação. Quem está ensinando isso não leu o que Jesus ensinou nos evangelhos. Quem está ensinando isso não conseguiu compreender toda a tese teológica que o apóstolo Paulo apresentou no livro de Romanos sobre justificação. Porque se eu perco a salvação, eu alego que Deus se arrepende e tira de mim o presente eterno que me deu outrora. A salvação, como parte do caráter de Deus, tudo que parte do caráter de Deus tem algo similar, é eterno, porque Deus é eterno, amém? Então a bondade de Deus é eterna, amém? A misericórdia de Deus é eterna, a bondade do Senhor, a salvação também, é eterna, porque não fui eu que escolhi, foi o Senhor que me deu. Então nascer do Espírito é desfrutar de algo sobrenatural, individual e eterno. E qual a grande marca de tudo isso? É o entendimento. Jesus veio ao mundo para me salvar e não para me condenar. E aqui nos cabe uma reflexão. Como é teu relacionamento com Deus? Você obedece ao Senhor com medo da punição? Se a resposta for sim, você não entendeu a graça de Jesus. Você é fiel no seu casamento, apenas com medo de não conseguir outro companheiro ou outra companheira melhor? Você não conheceu a graça de Jesus. Você sustenta uma mentira porque vê que é habilidoso para isso, sabe? E faz as coisas tão direitinha que provavelmente ninguém vai descobrir. Você não conheceu a graça de Jesus e o entendimento que Deus é onipresente e esteve presente, vendo tudo, mesmo você estando sozinho naquele momento. O que esse texto bíblico nos revela, é que a minha vida, o novo nascimento, me faz ter uma conduta irrepreensível, não com medo do inferno, porque eu não perco a salvação, não com medo das consequências humanas, sabe, de ser prejudicado, não, mas pelo entendimento, eu obedeço meu Deus porque eu o amo. Obediência
por medo de punição, não é obediência marcada pelo amor. Quem ama tem prazer em obedecer ao Senhor. Quem ama tem habilidade pelo Espírito Santo de entender o que é embaraço, o que vem do diabo para destruir, sabe? Quem tem o entendimento do novo nascimento, mesmo que a carne fale mais alto, não vai se render àquela conduta, porque eu não vou manchar um coração, que a limpeza foi tão cara, foi feita pelo sangue de Jesus na cruz. E antes que venha a nascer o entendimento de pensar que eu sou fariseu, eu quero logo explicar. Todos nós somos pecadores. Mesmo nascendo de novo, nós continuamos a pecar. Contudo, caps look, contudo, o que é nascido do Espírito não vai planejar para executar o pecado. O nascido do Espírito não vai se lambuzar no pecado e decidir ali ficar. O nascido do Espírito não vai brincar com o pecado sem lembrar que está agredindo a santidade de Deus. Pecadores, todos nós somos, e talvez o maior desse público esteja falando agora no microfone. Mas não podemos amar e permanecer na conduta pecaminosa. Se tem algo que tem que ser pontual em nossa vida, é o pecado. Não pode ser algo repetitivo. E temos que ser levados a pecar muitas vezes por uma displicência, mas jamais pelo aperfeiçoamento de um planejamento estratégico. Porque se houver planejamento estratégico para pecar, permanecer no pecado e ficar calado, não houve um novo nascimento. O que a Bíblia nos ensina é que a fé de crermos em Deus é a única exigência que nos leva a nos entregarmos ao Senhor e colocá-lo na posição que lhe é devida. Certa vez estávamos num seminário assistindo uma aula de soteriologia, a doutrina da salvação. E claro, depois de toda fundamentação bíblica, depois de entender o que era a justificação, a regeneração, que a gente está falando hoje, o novo nascimento, e a justificação, o cancelamento da nossa dívida, todos nós fomos levados a um temor naquela sala de aula. Contudo, uma amiga começou a chorar. E o seu choro foi diferente. E o professor continuou dando a aula, falando da obra amorosa do nosso Deus. Eu acredito que nós até vimos algumas cenas, estudamos alguns materiais da crucificação de Jesus, como os pinos que entraram em seus punhos, enfim. Mas aquele choro não parava. Até que o professor, o pastor que ensinava essa disciplina, perguntou: irmã, você está bem? E ela, em alto e bom som, disse diante de todos: eu reconheci hoje quem é Jesus. E eu decido nascer hoje, porque antes eu era religiosa, mas hoje me torno filha do meu Deus. Os fariseus que estavam presentes na sala: como assim? Ela é responsável pelo louvor da capela. Ela é ministra de oração na igreja. Ela está sendo treinada para ir falar do evangelho em outras nações, já que ela tinha um chamado transcultural. Mas imediatamente parecia que o professor estava lendo na nossa mente, mas ele não estava. E ele disse: antes de levantarmos qualquer julgamento, possamos louvar ao Senhor, porque essa vida estava perdida, mas hoje foi alcançada pela graça do Senhor Jesus. Quando foi o teu novo nascimento? Quando, como na história,
existe um marco zero entre antes e depois de Cristo. Não estou perguntando quando você entrou em religião, porque torna a dizer, eis um religioso exemplar. Nicodemos, contudo, morto em seus pecados. Conclusão. O nascimento do Espírito começa de dentro para fora. Tem que ser existencial, não pode ser circunstancial. Quando tudo me vai bem, eu decido obedecer ao Senhor. Não, dentro para fora. É uma reconstrução, onde a cada dia eu decido ser moldado por Deus. É impossível ter o nascimento do Espírito sem ser notório àqueles que nos rodeiam. E nascer do Espírito é desfrutar de um novo começo. E se porventura não houve ainda, Deus te dá essa oportunidade hoje. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.